Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um evento técnico. Rapidamente falando, o evento nasceu aqui dentro da ASEAR, Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da região de Alfenas, de forma presencial. Porém, logo com o início da pandemia, o evento foi transferido para o formato de videoconferência e várias associações começaram a se interessar. Hoje nós estamos com 27 parceiros aqui dentro desse evento. Lembrando a todos que todo o evento nosso está sendo transmitido pelo YouTube, o material vai ficar disponível no YouTube e fica disponível também no site do evento. Vou falar rapidamente das associações aqui que mais se destacaram nesse evento, com o número de inscrições, e a gente já começa com a Ascender. Álvaro? Bom dia a todos. Primeiro, agradecer ao Camilo por ter aceitado o convite, né? Ao meu time da Ascender por ter dado o título hoje de maior número de inscrições. Falar que a Ascender é uma entidade ligada ao sistema rodoviário, ligado também ao CREA com a OFEA, e nós temos como base trazer conhecimento do setor rodoviário para os nossos associados, hoje através da Escola de Liderança. Bom evento. Obrigado, Álvaro. Agora, a FEAG Minas Gerais. Flávia? Bom dia, pessoal. A Associação Feminina de Engenharia, Agronomia e Geociências tem por seu objetivo principal defender os interesses das mulheres profissionais do sistema e, em questão social, gostaria de Acho que o som da Flávia cortou. Márcia, a FEAG Bahia? Exatamente. A Flávia, como já tinha falado, nosso objetivo é defender os direitos das mulheres, realmente, uma associação feminina. Nós estamos inseridas, queremos inserir mais mulheres no sistema Confiacrea, e nesse mês, especialmente, a gente está trabalhando com o Agosto Lilás, que é um mês de defesa contra combater a violência contra a mulher. Então, por favor, meninas e meninos de dentro do nosso sistema, nos ajudem a combater esse tipo de violência que já vem aí há séculos e séculos acontecendo. No mais, bom evento a todos e até o próximo, A próxima entidade, INEA, Instituto de Engenharia e Agronomia do Leste Mineiro, José Luiz. Bom dia. O INEA é uma entidade classe multimodal que tem como principal foco a valorização dos profissionais de todas as engenharias, agronomia e geociências abrangidas pelo sistema Confiacrea. Para atingir esse objetivo, realiza projetos, pesquisas, divulgação, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção de seminários, debates, entre outros meios, todos voltados para o desenvolvimento do país e a valorização dos profissionais. Venham fazer parte, associe-se ao INEA. Bom evento a todos. Obrigado, Zé Luiz. Pessoal, agora falando aqui da nossa quarta entidade, a ASENG Uberlândia. O Paulo, que é o presidente lá, não chegou por aqui ainda. A ASENG foi criada logo na fundação dela com a participação de 100 membros, lá em agosto de 1980. A ASENG atende toda a região ali de Uberlândia, já está hoje na sua 23ª diretoria. Quem quiser mais alguma informação, está ali no site deles, aseng.com.br, ASENG Uberlândia no Facebook, e tem o número do WhatsApp também para quem quiser fazer contato com eles lá. Falando agora da AEFK, Jussara. O áudio, Jussara. Bom dia a todos, desculpem. Meu nome é Jussara Queiroz e estou presidente da Associação dos Ex-Alunos das Faculdades Kennedy, que é formada por alunos da Escola de Engenharia Kennedy, Faculdade Kennedy de Belo Horizonte, Faculdades Kennedy de Minas Gerais, e que tem como objetivo congregar os ex-alunos procurando manter a sua história e as suas tradições, revigorando esses vínculos.
É uma honra fazer parte desse grupo com profissionais comprometidos em levar conhecimento na área das engenharias. Um excelente evento para todos nós. Obrigada. Obrigado, Jussara. Falando um pouquinho aqui, eu acho que do 6º colocado, que é a associação nossa aqui de Alfenas, a Seara, nós congregamos os engenheiros, arquitetos, agrônomos e o pessoal das geociências. E eu falo rápido de um benefício nosso. Nós temos um plano de saúde aqui que ele é familiar, independente do número de dependentes, independente da faixa etária. Ele sai por R$ 425 no plano de enfermaria, que são 2 pessoas no quarto, ou 667 para apartamento. E temos também um plano odontológico por R$ 25 por pessoa. Quem quiser se afiliar à Seara aqui, fique à vontade. Falando agora da Ampeia, nosso amigo Gabriel, acho que ele não chegou por aqui com a gente ainda. A Ampeia, a Associação Médio-Paraupebana dos Profissionais de Engenharia e Agronomia, já está há 15 anos atuando na valorização, no fortalecimento da classe da engenharia e da agronomia. Além da cadeira no CREA, que eles têm também como conselheiro, eles estão no Copan, tem vários conselhos da prefeitura também que eles estão participando. Quem precisar de mais alguma informação pode entrar lá no site ampeia.org.br, ou então no Facebook, no Instagram, ou então direto no celular do presidente ali, que é o Álvaro. Pessoal, agora, Clube de Engenharia de Divinópolis, nosso amigo Luiz. Pessoal, eu gostaria de comentar hoje, dando um exemplo para vocês da representação dos profissionais que a gente faz aqui na região nossa de Divinópolis. Né? A função de uma entidade de classe é representar os profissionais em prol da valorização profissional. Uma das coisas que a gente vem fazendo aqui é participando junto com o Sinduscom e a FIENG e a Prefeitura de Divinópolis na implementação da aprovação de projetos digital na Prefeitura. E a gente está fazendo um trabalho junto com eles, representando os profissionais e implementando essa medida na Prefeitura para aumentar a agilidade e a desburocratização do serviço aqui de aprovação de projeto na cidade. Esse é só um exemplo das ações que a gente vem fazendo, e com mais pessoas, com mais associados, nós podemos fazer muito mais. Então, não deixe de fazer parte de uma entidade de classe, não deixe de fazer parte de uma associação, e consulte nossas redes sociais aqui para entender um pouco mais do nosso trabalho que a gente vem fazendo e dos trabalhos das outras entidades. Trabalho essencial para a valorização da engenharia. Queria agradecer a todos aí, que tenham um bom evento. Obrigado. Obrigado, Luiz. Pessoal, vou falar agora rapidamente de todas as outras associações que compõem o nosso grupo aqui, começando aqui pela ABMEC, Associação Brasileira dos Engenheiros Mecânicos, a ABENC, Associação Brasileira de Engenheiros Civis, Departamento Minas Gerais, a SEAG, Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e Geólogos de Itabira, a EA, Associação dos Engenheiros de Araguari, a SENG, Associação dos Engenheiros de Minas Gerais, a EPA, Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre Região, a AREA, Associação dos Engenheiros Agrônomos e Agrônomos da região de Araxá, Área das Águas, na região de São Lourenço, Clube de Engenharia de Juiz de Fora, Instituto de Engenharia e Agronomia do Triângulo Mineiro, IUMEC, Instituto Leste Mineiro de Engenharia Civil, IMEC, Instituto Mineiro de Engenharia Civil, IMET, Instituto Metropolitano de Engenharia e Tecnologia de Minas Gerais, INEC, Instituto Nacional de Engenharia Civil, SEANG, Sociedade de Engenheiros Agrimensores de Minas Gerais, SENG Minas Gerais, é o Sindicato dos Engenheiros, Diretoria Regional Zona da Mata, e, finalizando aqui com as entidades, SMEF, Sociedade Mineira dos Engenheiros Florestais, do nosso grande amigo Gabriel, a pessoa que mais divulga o evento dentro dos grupos, sempre batendo recorde com a gente aqui. E temos também o Sinduscom-TAP, que é o Sindicato da Construção Civil da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.
Pessoal, agora, sem mais enrolação, dando início já ao evento técnico. Hoje, o nosso tema é concessões rodoviárias. O nosso palestrante vai ser o Camilo Fraga Reis. Camilo tem mestrado em administração na área de finanças pela UFMG, graduado em administração pública pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, graduado em relações internacionais pela PUC Minas, é diretor comercial da Hauer Concessões desde janeiro de 2015, já foi secretário extraordinário para a Copa do Mundo no município de Belo Horizonte, diretor-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, secretário de Planejamento, Administração e Governo do município de Matosinhos, em Minas Gerais, assessor-chefe da Assessoria de Gestão Estratégica para Resultados do DR em Minas Gerais, especialista em políticas públicas e gestão governamental da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais, pesquisador pela Fundação João Pinheiro, com alguns temas, a gente destaca 2 ali, avaliação de desempenho dos gestores municipais de saúde e origem e destino. Nesse, inclusive, ele foi chefe de campo na região Oeste e Favelas. Foi também trainee da Câmara Americana de Comércio, presidente da Empresa Júnior de Relações Internacionais, EJRI, fiscal do Conselho de Representantes Comerciais de Minas Gerais, tem experiência como professor acadêmico em diversas publicações e tem algumas premiações ali, como, por exemplo, o título de cidadão honorário de Belo Horizonte, concedido em 2015. Camilo, seja bem-vindo, fique à vontade para trazer seu conhecimento para nós agora. Obrigado, gente. É um prazer. Estão me ouvindo? Tudo certo? É um prazer muito grande falar aqui, agradecer ao convite do Álvaro. Sem nenhuma sombra de dúvida, foi fundamental e a participação, a minha experiência profissional no DR. Se não fosse essa experiência profissional, provavelmente a gente não teria construído a Hauer. Então, eu tenho um gosto muito grande por aquela casa, sou apaixonado pelo DR, tenho 2 sócios egressos do DR, que é o Dr. Fernando Janotti e o Dr. Roger Veloso. Conheço muitas pessoas dos engenheiros aí, então, prazer falar com vocês. Espero que seja muito mais um evento aqui para que a gente possa aprender em conjunto, tirar dúvidas, porque esse assunto de concessões rodoviárias já é um assunto, de alguma forma, antigo no Brasil, né? Começa já há muitos anos. A primeira concessão foi feita ainda no governo Vargas, então a gente tem Brasil já um grande número de concessões de rodovias. Agora é fato que nos últimos, digamos, 4 para 5 anos, nós temos uma explosão aí de projetos de rodovias. Basicamente, o que está sendo feito nesses últimos 2 anos é mais do que já foi feito na história brasileira. Então, esse é um ponto importante, e aí, sem dúvida alguma, importante para que a engenharia conheça bem esse assunto. Essa é a ideia. Eu preparei um material, gostaria de apresentar a vocês das nossas experiências em rodovias, nas modelagens de concessões de rodovia. Gostaria de frisar, num primeiro momento, o trabalho que a gente tem feito no estado do Mato Grosso. É o projeto mais quentinho, vamos dizer assim, mais fresquinho que a gente tem para apresentar. Ele deve ser publicado na próxima semana, no mais tardar nos próximos 15 dias. É um leilão que vai acontecer na Bolsa de Valores, salvo engano, no mês de dezembro. Então, de primeira mão aqui, até um pouquinho antes da publicação, gostaria de apresentar essas 3 rodovias para vocês e depois apresentar outras rodovias e outros trabalhos que a gente tem feito no país, projetos que a gente já terminou, projetos que a gente ainda está em execução, só para vocês terem um pouco de noção do que a gente está fazendo e o que tem sido feito de concessões rodoviárias em outros estados. Pode ser assim? Tudo bem? Posso começar a apresentação e depois a gente
estou à disposição para vocês para responder qualquer questionamento, qualquer dúvida, fiquem à vontade. Combinado, Camilo. Eu passei para o pessoal aqui no YouTube, todos os questionamentos o pessoal envia para nós aqui as perguntas e a gente te transmite no final. Perfeito. Então, estou compartilhando a tela aí, acredito que vocês já devam estar vendo. Perfeito? Positivo. Então, os projetos de concessão, primeiro falar um pouco aqui da nossa empresa. A Hauer é uma empresa que nasceu em 2015, fruto aí do trabalho em conjunto de 2 engenheiros e de um administrador, que no caso Janote, Roger, os 2 engenheiros e também eu, enquanto administrador. E depois a gente tem no ano seguinte já a junção dos outros 2 sócios, que é o Gustavo Palhares, e também trabalhou no DR, e o Thiago Grego, os outros também administradores, o Gustavo formado em Relações Internacionais. Daí, então, a gente tem a composição da empresa. Hoje a empresa, na verdade, é um grupo de empresas, nós temos 6 empresas que compõem o grupo. A parte de concessões é o nosso timão, aí é o guia para todas as outras empresas, mas a gente tem uma empresa focada, específica em engenharia, principalmente na parte de supervisão, de contratos, trabalhamos pelo DENIT, para o governo do estado do Mato Grosso, projetos de engenharia, então isso está lá na Hauer Engenharia. Na parte de tecnologia, é uma parte que tem ela presta serviço basicamente às outras empresas do grupo, e eu vou mostrar depois uma coisa para vocês que é uma parte de um sistema que foi feito pela Hauer Tecnologia para prestar serviço aqui para a Hauer Auditoria, que é a parte que a gente chama de verificação independente de contratos. A gente tem hoje 6 contratos de verificação de concessões, eu vou mostrar depois um pouco mais para vocês. A parte dessa, que a gente está chamando aí de CIA Legacy, é o nome da empresa que lida na parte de sustentabilidade. Também vou mostrar a vocês um pouco do trabalho que a gente tem feito numa rodovia próxima à região metropolitana de Cuiabá, que corta a região metropolitana de Cuiabá, que se chama MT-100, a primeira rodovia que a gente tem, a primeira rodovia do Brasil que está sendo feita com um capítulo específico no edital de concessões, no edital de concessão para a questão da sustentabilidade, os chamados Green Bonds, e como é que essa questão dos Objetivos de Desenvolvimento da ONU, como é que isso impacta num projeto de concessão de rodovias. E M. Viana é o nosso escritório de advocacia, a gente tem um escritório que presta serviço também externo, mas quase mais de 90% para prestar serviço ao próprio grupo. Tá? Da parte de concessões de rodovias, Mato Grosso tem sido um lugar muito importante para a gente. Eu tenho dito para todo mundo que me pergunta, eu acredito que Mato Grosso tem papel fundamental no Brasil nesses últimos 10 anos e nos próximos 10 anos. É de fato o celeiro global, não é celeiro nacional, é o celeiro global. Se Mato Grosso fosse um país sozinho, isoladamente, ele seria o 4º maior produtor de grãos do mundo. Então nós temos de fato um local muito diferenciado, e onde um local que pode ainda ser expandido, sem nenhum problema ambiental, sem nenhum impacto ambiental, contudo, falta a infraestrutura para que a produção possa ocorrer, né? Então, quando a gente consegue chegar com a infraestrutura em alguns lugares no Mato Grosso, rapidamente a gente tem uma migração de produção, né? Em geral, o gado, né? A pecuária chega primeiro, mas aí logo depois, quando a infraestrutura consegue chegar àquele local, a gente sai o gado e entra a agricultura intensiva, e principalmente o plantio de soja, milho, algodão, o que multiplica a exploração da terra em algumas vezes, né? Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque o agronegócio é hoje talvez o grande incentivador, a pungência da questão da infraestrutura nacional. Nós temos aí a
além da questão da questão rodoviária, a questão ferroviária, né? Então, nós tivemos recentemente a renovação da Malha Paulista, que basicamente transporta 80% do seu transporte vem da safra do Mato Grosso, e vocês devem estar acompanhando aí na imprensa, a gente tem também a chamada Ferrogrão, que liga o estado do Mato Grosso até o porto de Miritituba, no Pará, onde a gente tem um outro escoamento da soja, o que economiza um bom pedaço de frete hidroviário, né? Aí, principalmente navios, se pensando que o navio seria embarcado com soja no Porto de Santos, ele vai ser embarcado lá em cima no Pará. Então, o Mato Grosso, sem dúvida nenhuma, é essa ponta importante aí para escoamento de grãos, e isso tem sido uma pujança muito grande. Mato Grosso fez, então, 5 lotes de rodovias, nós fomos responsáveis por esses lotes, apenas o lote de Primavera foi o que a gente fez a revisão final, mas ele foi construído por o PMI. Todos os outros lotes a gente construiu a modelagem, nós já temos 2 concessões, Alto Araguaia, a da ponta aqui embaixo, e a de cima, Alta Floresta, são concessões que foram feitas no governo anterior, e agora nós temos mais 3 lotes, que é esses lotes de Tabaporã, Tangará e Primavera, perfazendo aí 9 bilhões de reais de contrato. Então esse é o maior programa da história do Mato Grosso e é um dos maiores do Brasil. No cenário atual, Mato Grosso já tem hoje uma malha de mais de 900 quilômetros concessionados, são esses trechinhos em amarelo, e aí é uma malha ainda, vamos dizer assim, Mato Grosso tem uma malha muito pequena, dado o tamanho do estado, mas percentualmente tem um número bem relevante de malha já concessionada frente ao tamanho da sua própria malha, né? Esses 3 lotes somam, então, 512 milhões de contratos, são 6 bi de contratos sendo leiloados, a expectativa do leilão ocorrer em dezembro. Como eu disse a vocês, a gente tem um trabalho muito próximo de sempre fazer os leilões na Bolsa de Valores, na B3, esses também serão feitos lá, um local que dá mais transparência, mais isonomia de participação, né? Falando um pouco dos lotes, nós temos a MT-130 aí, que é esse chamado de Primavera, é um lote de contrato de 1,7 bilhões, aí tem um investimento na casa de 365 milhões, né? Todos os nossos projetos para essas 3 fases estão com uma taxa interna de retorno aí, uma TIR de 9,2%, ou seja, essa é uma TIR totalmente atrativa, ainda mais agora pensando que nós temos uma Selic a 2%, né? Imaginar que 10 anos atrás a Selic era quase 10 vezes mais esse valor, né? Então é fácil lembrar aí, todo mundo se lembra de Selic a 16%, 18%, eu me lembro bem desse momento, né? Informações importantes aí sobre esse trecho, nós temos aí um trecho com 2 praças de pedágio, uma tarifa de R$ 7,88, né? O que significa que uma tarifa de R$ 11,00 por 100 quilômetros, né? E aí, aqui começam a ter alguns pontos importantes. Vocês estão vendo aqui, o VMD, o número de veículos média-dia, são 3.630, em tese um número baixo, né? Eu ouvi durante muito tempo no DR, inclusive, de alguns chamados especialistas em concessões, que a gente precisava ter 10 mil de VMD para fazer uma concessão, o que não é verdade, né? A gente conseguiu comprovar e mostrar isso em Mato Grosso, e aí a gente está um bom exemplo aí para ser demonstrado, né? A sessão pública do leilão vai ser realizada na B3, a gente tem um julgamento, isso aqui é bastante interessante, a gente está fazendo um critério misto de julgamento da concessão, onde a gente tem um limite mínimo, onde a tarifa pode ir. Depois desse limite mínimo, ele não é por aí mais que a gente vai falar, a gente vai tratar a concessão, e sim
começar a disputa por outorga, né? E aí, tendo esse empate, ou seja, diminuiu a 7,50, a menor tarifa é 7,50, começa a partir de R$50 mil, um número bem alto, e subindo em leilão de maior outorga, né? Esse é esses 3 lotes, né, juntos vão aí ter depois eu vou mostrar um pouco mais à frente, um número grande de geração de empregos. É sempre importante isso, e até pensando aqui também, falando na parte dos representantes aí das profissões, né, e aqui está aqui os engenheiros, sem dúvida a geração de empregos aqui, principalmente na área de engenharia, é muito forte, né? Outro lote, e aí o maior de todos os lotes, é o lote de Tangará, um projeto de R$3 bilhões, tem um alto investimento, 815 milhões, então isso é execução de investimento, de recurso na veia mesmo, né? Isso significa uma execução de novas obras muito grande, todas as concessões aí fazendo 30 milhões de contrato. Essa é uma rodovia que vai ter 4 praças de pedágio. A gente tem aí a tarifa de R$ 7,90, a tarifa por 100 km R$ 13, então nós estamos sempre nessa casa aí de entre R$ 11 e R$ 13. São 11 mil veículos de média dia, aí a gente já tem uma rodovia tradicional, vamos chamar assim, para a área de concessões, né? E a lógica é que a gente tenha a abertura de todas as praças, ocorra só no segundo ano, depois que todo aquele trabalho inicial e a recuperação da rodovia seja feita. Aí só para vocês enxergarem um pouco mais dos segmentos da rodovia, ela é uma rodovia que não é diferente da de Primavera e diferente da de Itabaporã, que são rodovias muito concentradas na questão do escoamento de safra. Essa aqui é uma rodovia que a gente já tem bastante interrupções e relações com trechos urbanos, né? O município de Tangará, salvo engano, é o 5º ou 6º maior do Mato Grosso, e a gente vai passando aí na cidade de Barra do Bugres até chegar lá em Jangada, que é a interseção com a BR-163. São 5 segmentos de rodovia, portanto. E aí, como é que a gente divide um pouco esses investimentos, né? São 900, como eu disse, 917 bilhões de reais. A gente tem a parte de ampliações e melhorias, 224 milhões, mas aí aqui o número que eu gosto sempre de frisar, no primeiro ano aí de trabalho e recuperação inicial, 173 milhões, ou seja, a rodovia sofre um impacto muito forte no primeiro ano, né? Então isso transforma, e nos primeiros anos, isso transforma sem dúvida nenhuma o nível de serviço da rodovia frente ao atual, né? A gente também tem a mesma lógica nas 3 rodovias, uma licitação na B3, reduz a tarifa até o mínimo de 7,50, dali em diante, leilão viva voz pela outorga, tá? O lote 3, Itabaporã, a gente tem um contrato, é o menor dos contratos, mas é um trecho impressionantemente muito importante e relevante para a questão do escoamento da safra. E aí ele se conecta tanto com a BR-163, quanto futuramente com a ferrovia Ferrogrão, né? Ela sai basicamente na pontinha, no início da Ferrogrão. Tarifa de R$ 8,30, tarifa 100 km R$ 17, uma extensão de 138, aí mais uma vez, VMD 2.878, ou seja, estamos construindo uma modelagem de rodovias que tem um número médio de veículos completamente diferente do tradicional, do que ocorria no Brasil até os últimos anos, né? Isso já aconteceu também nas rodovias feitas no governo anterior. Está aí o mapa um pouco dessa rodovia, MT-220, ela liga a BR-163, que está aqui à direita, né, o principal eixo de escoamento aí da safra do Mato Grosso, até aqui a entrocamento com essa MT-410, que é uma rodovia que está sendo construída, ela está em execução de obras, ela não está pavimentada, e aqui acima nós temos o município de Itabaporã, ok?
Aí, a mesmo ponto, ó, são 331 milhões de reais de investimentos iniciais 47 milhões, e essa rodovia, aí sim, uma rodovia muito mais importante na conservação. Ela tem a característica de uma rodovia de muito mais OPEX, né? Ela é uma rodovia OPEXista, vamos chamar assim, como dizem os financistas, tá? Critérios de julgamento, aqui a gente tem uma variação da tarifa saindo de 8,30 indo até 7,90, dali em diante a gente tem maior outorga. Tudo isso, como eu já disse, sendo feita na B3. E aí alguns critérios gerais, né? Primeiro, a questão da transparência é muito forte por conta toda essa estrutura da licitação ocorrendo na Bolsa. Os critérios de julgamento, a gente já aprendeu bastante com os erros e fracassos das outras rodovias. Nós tivemos, principalmente no governo Dilma e também no governo Lula, uma lógica de menor tarifa, o que não foi uma experiência positiva para as concessões de rodovias. Então, nesse sentido, a questão de maior outorga é, sem dúvida nenhuma, um melhor desenho, mas, ao mesmo tempo, se a gente consegue mesclar essas duas perspectivas, como estamos fazendo aqui, a gente tem o ganho das duas áreas, né? A gente tem um plano de negócio validado por instituição financeira, isso é um desenho necessário para a participação na licitação. Um grande ano, aí, o primeiro ano de melhorias e trabalhos iniciais, o que de fato transforma a rodovia no primeiro ano. O usuário, e a questão principalmente de segurança, né, tem todos os benefícios por estar pagando essa tarifa, né, ambulância, guincho, caminhão-pipa, e principalmente nós temos um foco muito grande nos perímetros urbanos para que a questão do aumento de segurança, redução de atropelamentos, né, seja um item fundamental de melhoria, né, de melhor construção para a concessão. Outros pontos, nós fizemos uma troca de experiências grandes, aí, a NTT, a Artesp, Mato Grosso de fato evoluiu bastante nesse assunto. Nós, com essa nova licitação, nós teremos 9 trechos concessionados em Mato Grosso, atualmente temos 6 trechos concessionados em Mato Grosso. Nós estamos já modelando mais um trecho que é a MT-100, então daqui a pouquinho Mato Grosso já tem 10 projetos de concessão de rodovias. Só para comparativamente, a gente perderia apenas para São Paulo e para a própria NTT, né? A gente ultrapassaria talvez aí até o tamanho da malha do Paraná, se eu salvo engano. Então, nesse sentido, Mato Grosso entra de fato como um destaque muito grande na área de concessões de rodovias, né? A questão de governança, o apoio da estrutura, nós tivemos o nosso contrato sendo realizado lá atrás, o governo, isso é interessante, muito bom falar, né? Uma governança e uma gestão importante que tem sido feito no Estado, o Estado tem acreditado nesse projeto, tanto é que nosso contrato seguiu de uma gestão para outra gestão, a estrutura de trabalho tem sido uma estrutura de trabalho de continuidade, então essa estrutura de governança tem dado um apoio muito grande para a estruturação. E aí um ponto importante, a parte de verificação independente, todos os 3 contratos obriga-se ao concessionário uma contratação de verificação no início dos seus trabalhos, tá? Resumo aí um pouco dos investimentos previstos, e aí só para vocês entendem muito melhor que eu essa lógica, mas é só para a gente mostrar em números, né? Nós vamos ter as rodovias no Mato Grosso, basicamente não tem acostamento, né? Então nós vamos implantar 162 quilômetros de acostamento nessas futuras rodovias concessionadas. Tem readequação aí de interseções, trevos, mudando significativamente a segurança viária em 52 interseções, e são aí 12 mil metros quadrados de adequação de obras de artes à TB-45, né? Então essas são pontos importantes, fundamentais aí para o desenvolvimento desses projetos, né? Nós temos aí toda a lógica, né, o grande foco, redução do custo de transporte, né? Então, do ponto de vista social, isso é fundamental, menos acidente nas estradas, e aí um investimento garantido em infraestrutura. Mato Grosso tem um fundo chamado FETAB,
fundo de transporte e habitação, e esse fundo é baseado exatamente no agronegócio. Então, tem uns investimentos garantidos em infraestrutura aí ao longo dos anos. Tá? E aí, basicamente, com esses 10 contratos, nós teremos 1.400 quilômetros de malha de rodovia sendo concessionada, gerada ao longo desses anos. Sem dúvida alguma, isso significa muito mais segurança a todos os habitantes e menor, né, custo de logística para o Estado. Né? Nós vamos ter aí os investimentos, as questões significativas, né? Os investimentos, redução do menor custo de transporte, sempre gosto muito de falar, né, das 20 melhores rodovias do país, 20 são concessionadas, então não há dúvida da importância do trabalho de concessão, a lógica de atração de investimentos, de ampliação de área plantada, principalmente no Mato Grosso, depende fundamentalmente disso, né? E aí a ideia do Mato Grosso maior é crescer o potencial produtivo do Mato Grosso, sem, como eu disse, nenhum apego, nenhum ataque à questão ambiental. Isso é substituição de pecuária pelo próprio agronegócio, mas isso depende daí da capacidade de infraestrutura, o que possibilita pelo projeto de escoamento. Está aí no governo anterior, o governador Pedro Tax bateu o martelo lá então na Bolsa. Foram 2 projetos aí com circulação menor do que os 10 mil veículos, aquilo que eu disse para vocês, os benditos 10 mil VMDs, né? Menos de 10 mil VMDs. Aqui só para dar um exemplo da concessionária Via Brasil, que é a rodovia MT-100, né? E aqui também só para mostrar o número de empregos já gerados, né? São 888 empregos gerados, aí entre diretos e indiretos, nessa rodovia. É uma rodovia, um trecho aí de menos de 100 quilômetros, né? Que liga, como eu disse, pontos importantes para a questão do escoamento de safra. E o lote lá de cima, de Alta Floresta, é o limite, quase com Pará, também geração de mais 888 empregos. Essa rodovia um pouquinho maior, uma rodovia de 170, quase 170 quilômetros de rodovia, tá? Vamos lá. Aí o lote de Itabaporã, já disse para vocês, o lote de Primavera, esses são dados, então, do Mato Grosso. Passar um pouco para outros projetos que a gente tem feito aí no estado do Pará. Esse é um trecho muito interessante, Morada Nova, Belém. Aí a chegada à cidade de Belém, nós temos várias rodovias estaduais, é um novo trecho, e aí o interessante é que a gente tem a junção do chamado Brownfield com Greenfield, uma nova rodovia totalmente construída, são lotes lá de 615 quilômetros de rodovia. Aqui no Piauí, outro estado é a chamada Transcerrados, é a API 397, a API 262, também rodovias muito focadas no escoamento de safra. Essa é uma coisa que a gente acabou indiretamente, mas é um prazer, tá? A gente está extremamente vinculado ao trabalho aí do agronegócio, de escoar a produção do agronegócio. A gente acredita que essa licitação ocorra ainda esse ano de 2020. Está aí o trecho da Transcerrados, ele faz aí paralelo, vamos dizer assim, a BR-135, tá? Esse trecho aqui, como um todo, liga somente áreas produtoras, né? Não tem nenhuma, durante todo esse trecho, nenhuma parte urbana, tá? Aí aqui, lá a lógica aqui é uma PPP, não uma concessão comum, então isso está sendo feito em conjunto lá, tanto com o DR do Piauí, principalmente conduzido pela secretaria lá, a Superintendência de Concessões do Estado do Piauí, a doutora Viviane é a responsável por essa área. O Estado do Piauí, a despeito de ser um estado pequeno, é hoje um estado que está avançando muito na questão de concessões e PPPs, e a gente tem então participado lá. Mato Grosso do Sul, a gente tem trabalhado na parte
de supervisão das rodovias, basicamente a metade sul aí do estado do Mato Grosso do Sul, né? Aqui, a parte de verificação independente, eu gostaria de mostrar para vocês algo até online. Esse aqui é a nossa, que a gente tem chamado de joia da coroa. Vou mostrar a vocês um pouco sobre esse verificador. Me permitam, não sei se vocês estão enxergando essa outra tela. Tá certo? O que vocês estão vendo aí, por favor? Ainda não carregou, não. Tá tudo branco aqui. Tá tudo branco? Espera aí um pouco. Voltou para sua tela do verificador. Essa tela aí com Hauer na frente, vocês estão enxergando isso? Tá na tela verificador independente entrar. Rodovias Mato Grosso, tá? Perfeito. Então, ainda não entrei. Deixa eu... Então, ótimo. Então, vou passar para amanhã. Vamos lá. Porque eu estou preferindo. Pior que hoje não fico, tá? Isso, voltou para a sua. Essa é tentar tirar o compartilhamento e voltar, né? Exatamente. Aí agora... Agora sim. Perfeito? Então, esse aqui é a área de verificação independente. A gente tem hoje alguns contratos em áreas diferentes, na área de saúde, na área de rodovias, lá no estado do Piauí, com um projeto muito interessante chamado Piauí Conectado, que liga fibra ótica, principalmente ao interior do estado. E a questão de Uberlândia, a gente tem um projeto de iluminação pública, que a gente é verificador. Mas aqui o tema de rodovias, mostrar a vocês, estou entrando online aí, qualquer problema diz respeito à internet, tá? Mas aqui as rodovias do Mato Grosso, vou entrar aqui para vocês verem o projeto da MT-100. Aqui é importante o acompanhamento rotineiro do contrato de concessão, né? A gente sempre aprende muito isso com o Vinícius Janotti lá, que o contrato de verificador, ele é um contrato para a concessão, né? Porque ele tem aí, ele é um grande, ele está no meio aí entre poder concedente e concessionário, mas a lógica é tomar conta do contrato, né? E aí a gente tem, as notas de desempenho ao longo de todos os meses. Começamos o contrato em dezembro, quando começou aí já a praça de pedágio, e a gente tem acompanhado aí as notas no mês de julho, foi 7,48, ao longo dos meses aí, desses 9 meses quase, ele tem 7,67, né, de nota. E aqui dentro a gente vai tendo vários outros pontos. A questão de arrecadação, a gente já está com dados até semana passada, até dia 14, e aí dados de uma praça e outra praça, são 2 praças, como é que os veículos são distribuídos aí ao longo das praças. Então a gente tem toda essa informação ao longo de toda a rodovia, podemos avaliar diariamente, aí da maneira que a gente quiser, então, os dados estão aqui colocados. Parte de vistoria, isso aqui é interessante, porque a gente tem todas as vistorias mostrando problemas que acontecem na rodovia. Aqui no mês de maio a gente tem uma importante aqui, que eu já tenho decorado, aqui os buracos na pista, aí existência de buraco, está aí colocado, inclusive georreferenciado, está aqui a rodovia, e está aí os problemas levantados na pista, aqui os números de inconformidades, onde essas inconformidades estão, aí nesse quilômetro aqui eu tenho aí buraco e panela, deformação no quilômetro 25, né? Ao longo da rodovia os outros problemas, nesse aqui temos 2, dispositivo de drenagem está danificado, tudo aí está online, tanto para o concessionário, como eu disse, e para o poder concedente. Parte de atendimentos, né? A gente mostra o que o usuário está utilizando, né? Chamando ambulância, chamando guincho, outras questões, pedindo. Isso tudo foi pedido aí ao longo de todos esses meses, nós temos esse dado até junho, e aqui só mostrando mesmo para vocês, com essa questão da pandemia também, surge a questão de fazermos cada vez mais, como estamos fazendo aqui, essa coisa à distância, e aí a gente tem a rodovia
também toda registrada, né, em câmera, uma alta qualidade. Vocês vão ver aí daqui a pouquinho o carro seguindo, e aí qualquer coisa que nós falarmos aqui, esse aqui é um exemplo de uma inspeção, aquilo que foi falado lá, que está com uma foto, está retirado, você consegue passar aqui, parar e ver com o registro, com o vídeo registro acontecendo, ou seja, a fiscalização não precisa nem ir a campo, porque está aí todos os quilômetros da rodovia monitorados, né? Vou adiantar um pouquinho para vocês aqui. Eu sei que mais ou menos no minuto 8, minuto 9, a gente passa numa praça de pedágio, só para vocês enxergarem. Estamos chegando numa praça de pedágio, e aí só para mostrar a vocês aí, é uma rodovia, como eu disse, uma rodovia simples, né, atende principalmente a ideia de escoar a safra, muito plana, muito reta, né, e aí está a praça de pedágio que já está lá fazendo a arrecadação da tarifa, né. Então, a Hauer hoje tem, vamos dizer assim, de uma ponta a outra, né, acompanha a modelagem, a estruturação, a licitação do projeto e o pós-projeto também aí na questão da verificação do contrato, né. Deixa a gente passar a praça e aí a gente volta para a apresentação. Tá, então, como eu disse a vocês, isso aí está aí disponível. Nós temos outras 6 rodovias sendo monitoradas dessa forma também. Isso serve ao Centro de Comando e Controle lá do estado do Mato Grosso. Está aí toda a informação disponível, colocada. Vocês verem que mesmo no dia aí chuvoso, como o de hoje aqui, muito frio, né? Talvez o dia mais frio do ano, a gente está aí vendo sem nenhum problema a rodovia, tá? Então, essa é só para... Voltamos aqui. Voltamos a... Vocês estão me vendo agora, né? Não pariu aqui, janela. Voltamos aqui à apresentação. Então, isso é o que a gente faz do verificador independente. Vocês viram aí uma amostra online, né? Hoje a gente tem 727 quilômetros em modelar, em verificação, e a importância disso é que isso significa que a gente verifica vários, né, 6 contratos que perfazem 1,8 bilhões de reais, né? É um atendimento, um apoio diretamente tanto à Cinfra quanto à Agência de Regulação do Mato Grosso. Por fim, eu gostaria só de mostrar para vocês aqui também um trabalho muito novo. Como eu disse, a primeira rodovia com esse selo no país a ser modelada nos parâmetros ambientais, aí nos parâmetros chamados sociais, ambientais e econômicos, e a ideia é de como aderir a um projeto de concessão rodoviário à estratégia dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? E aí a MT-010 é a primeira aí, a projeto de concessão brasileira a estar alinhada a essa Agenda 2030 da ONU, né? Só para mostrar a vocês, a gente tem aí 688 percepções coletadas aí, nós seguimos isso em 111 indicadores para chegarmos ao processo da modelagem da MT-010, que se aplica diretamente a essa questão de desenvolvimento sustentável. E aí a gente tem, os projetos, eles têm um impacto muito grande e uma redução significativa de custos e, importante, uma redução de emissões muito interessante. A ideia é que o custo social ao longo dos 30 anos é que a gente tem impactado aí financeiramente, positivamente, reduzindo em quase 21 milhões de reais, né? Bem, essa é uma apresentação, queria abrir muito para ouvir vocês, mostrando um pouco o que a gente tem feito. Acredito que a gente está aí na fronteira, de fato, do desenvolvimento dessa estrutura técnica de concessões de rodovia, e como eu disse, é um prazer muito grande falar com vocês. Estamos aí também nas redes sociais, tanto Facebook, LinkedIn, Instagram, né? Fiquem à vontade aí, por favor, gostando, assinem lá, compartilhem conosco, vai ser um prazer ter vocês nas nossas redes, tá bom? Bem, era isso que eu queria
mostrar um pouco a vocês. Tem muita coisa, né? Mas é só uma visão superficial aí do que a gente tem feito, e estou à disposição aí para responder quaisquer dúvidas e questionamentos que eu consiga aqui contribuir. Obrigado, gente. Camilo, muito obrigado. Tem várias pessoas aqui no YouTube parabenizando pela qualidade da apresentação, do material que você está usando também, do indicador que você usa ali pelo site. Pessoal, aqui dentro do grupo, alguém tem algum questionamento para fazer? Gabriel? Claro. Oi, Álvaro. Olá, Camilo. Obrigado pela pequena apresentação. Esse programa é muito maior, né? E aqui foi para chamar a atenção, principalmente para a nossa turma aqui em Minas, que está também no caminho das concessões, né? Perfeito. E a gente eu praticamente não sabia de nada, né? Não vi, fiquei assim, bastante interessado do que eu vi, que eu estou vendo, né? Quando você fala naquele VMD de 3.500 veículos, é um sonho que ninguém imaginava, né? A maioria fala aí acima de 10 mil e achando que 10 mil conseguiria empatar, né? Então é um sucesso essa modelagem suas aí, né? Outro número que impressiona, né? E eu venho falando isso onde eu rodo, o setor rodoviário passa um drama, principalmente em Minas, né? Mas você vê que no país as oportunidades vão acontecer, porque não tem outro caminho a não ser esse. E quando você fala de 9 bilhões em contratos, o que vai para a ponta, para a engenharia, é um número assustador e do mercado que sempre pagou muito bem, né? Então, fiz muita questão da sua participação aqui junto com a gente, por trazer esse conhecimento, e eu acho que depois nós vamos ter que fazer uma com mais detalhamento para a nossa turma, porque eu te falo, no nosso grupo aqui, a turma questionando o pessoal do DR, principalmente da Sende, que está prestigiando aqui hoje, questionando muita coisa técnica, e vai mais para... Coitado, você sabe, você esteve no DR, sabe como é o drama da manutenção rodoviária, né? Essa turma na ponta, né, sofre muito. Sim. E eles estão aqui com muito questionamento, muita coisa ligada à manutenção, né? Nós até, Álvaro, aí a gente, uma última coisa que a gente vai falar num eventual outro momento aqui, que a gente está começando agora também a modelagem para o BNDES das rodovias do estado de Pernambuco, né? A gente ficou em segundo lugar na modelagem das rodovias de Minas Gerais. Infelizmente perdemos esse contrato, mas a gente está fazendo agora, começamos a fazer Pernambuco também, e o estado de Minas está avançando aí. O BNDES tem feito a modelagem dos lotes de Minas, que em breve nós vamos ter aí uma mudança significativa, né? Pensar um estado com o tamanho da malha que tem Minas, e a malha estadual, e só ter uma rodovia concessionada, que é a MG 050, né? Que é a primeira PPP do Brasil, feita lá atrás ainda, né? Dr. Janotti responsável por esse projeto. Ele está presente. Em 2000 Pode falar mal dele. Então, estou falando bem. Não tem como falar mal, nossa. Desde 2000, né? Um projeto lá de 2005, 2006, né? Então, você imagina, passados 15 anos, a gente só continua com um projeto de rodovia concessionada numa malha tão grande como essa de Minas. De fato, Minas precisa logo caminhar nesse sentido, né? A participação é essa, Eduardo, só para chamar a atenção alguns pontos que eu vi aqui. Vou deixar aberto para a turma que está. Estou vendo que tem mais questionamento aí. Estou à disposição. Obrigado, Bruno. Correto, Álvaro. Gabriel, na sequência, a Márcia, e a gente vai lá para o YouTube, que tem alguns questionamentos também. Oi. Gabriel, à vontade. Travou. Primeiro, agradecer ao palestrante por disponibilizar o bem interessante. O assunto é vasto
desde a nossa engenharia florestal, no caso da abertura e manutenção de estradas. E minha questão é nesse sentido, dos profissionais que podem estar alocados nesse tipo de projeto. Álvaro, você pode discorrer um pouquinho sobre isso para a gente? Que o projeto é um projeto gigantesco, é um projeto de 9 bilhões de reais, é uma coisa bem grande. E no que se refere ao ecossistema, ele permeia, às vezes, em vários biomas, e pode ocorrer, sim, contenção de algumas áreas com água, e por aí vai. E eu queria saber da atuação dos profissionais, se existem profissionais florestais atuando no projeto de vocês, e quais os outros profissionais, inclusive. Gabriel, a gente tem uma equipe hoje de quase 160 pessoas, né? Uma equipe muito multidisciplinar. A lógica do nosso trabalho é um trabalho interdisciplinar. A gente precisa ter a engenharia, mas a gente também precisa ter a questão econômico-financeira. Então a gente tem muitos financistas como eu, economistas, né, os administradores, os contadores também são muito importantes, e também a questão jurídica, né? Os engenheiros ambientais estão lá, a parte de engenharia e condicionantes ambientais é um capítulo do trabalho de concessões, e sem dúvida nenhuma, na execução de obras, outro capítulo, outra necessidade importante. Então, essa é uma área que de fato também está completamente integrada e dependente aí nesses projetos. Márcia. Primeiro, parabenizar o palestrante, né, pela excelente palestra, a turma, né, especialmente a turma da FEAG e a turma dos agrimensores, né, que a gente tem uma atuação muito interessante nessa parte de concessões, na parte de serviço, na parte de georreferenciamento. Então, a gente fica muito feliz com o progresso nessa área. Por quê? Porque isso se traduz em empregabilidade para a turma da agrimensura. Como pergunta, eu acho que é meio que uma pergunta meio popular, porque é assim que o cidadão, às vezes, se sente em relação às concessões. A gente geralmente paga um pedágio, né, que para a gente é algo que a gente acha que o governo já poderia nos oferecer boas estradas, né, estradas organizadas com toda a segurança para a gente gratuitamente. Então a gente paga as concessões meio um pé atrás, e algumas nós temos, especialmente aqui na Bahia, no Nordeste, que é o que eu posso mais falar, a gente tem a impressão de que a administração dessas concessões não cumprem esse regramento que você tão bem falou aqui para nós. Eu queria que você me traçasse aí uma visão sua, de toda a sua experiência, do porquê que as concessões muitas vezes não chegam com a devida qualificação para o cidadão. Será que você poderia me falar um pouco sobre isso? Claro, Márcia, prazer falar. Esse é sem dúvida o ponto nefrálgico aí dos trabalhos de concessão, né? E a gente precisa sempre ter a participação popular, uma vez que os projetos têm que ser aprovados, né? Têm que ser mostrados em audiências públicas. Mas a questão, respondendo, acho que você fez duas perguntas, mas respondendo a primeira parte, né, da questão da população como um todo, por que a gente paga IPVA e paga tarifa de concessão, né? Infelizmente, a questão fiscal brasileira, os impostos não estão orientados, né, carimbados, vamos chamar assim mais popularmente, a um determinado tema, né? Então, se a gente analisar a questão fiscal brasileira, e aí a questão do estado da Bahia, ou do estado de Minas, elas são muito semelhantes, nós temos uma boa parte das receitas tributárias, seja ela, e aí inclui também o IPVA, destinado basicamente a diversos outros compromissos, os chamados compromissos obrigatórios do Estado, né? E aí nós estamos falando em folha, nós estamos falando em aposentadorias, nós estamos falando
nos compromissos constitucionais de saúde e educação, e quando você chega lá no final do total de recursos, a gente tem 2%, 3% do total arrecadado disponível para investimento. E aí esse investimento é muito pequeno para tomar conta de um patrimônio muito grande, por exemplo, o tamanho da malha, né? Só para dar um exemplo, né? Se a gente pensar aí, se a gente tem 30 mil quilômetros de rodovia em Minas Gerais, isso significa 30 bilhões em patrimônio. Para tomar conta de 30 bilhões, tem que ter investimento. É exatamente o investimento que a equipe lá do DR, lá da Ascender, fica com o investimento na concessão da rodovia. Mas como é que eu tomo conta, então, de 30 bilhões de patrimônio, se eu tenho que dividir todo o investimento fiscal do Estado com todas essas outras áreas, né? Então, nesse sentido é que surgem, então, as concessões, onde a gente tem uma tarifa paga por um serviço. E aí o serviço diz respeito àquela rodovia onde a gente está, né? E aí a segunda parte do que você está falando, Márcia, ao longo dos 30, 35 anos de contrato de uma concessão, a questão da regulação, a regulação do contrato, a operacionalização do contrato, é a grande questão para se resolver esse problema. Nós temos rodovias que, de fato, são rodovias que não performaram, ou seja, elas tiveram problema de regulação. Eles, sem dúvida, são um incremento de qualidade a melhor do que estavam, mas ainda distante do contrato, né? E isso é um problema de quê? É um problema de regulação, né? Nós temos outras rodovias, sem dúvida, com um bom cumprimento do contrato, né? Aí, aquilo que eu disse no início, a avaliação das 20 melhores rodovias do país, as 20 são concessionadas, né? Então, esses problemas de regulação vêm desse aperfeiçoamento. A sugestão do que você disse, o que é que a gente precisa fazer para melhorar esse ponto? É cada vez mais melhorar a questão da regulação. E nesse sentido, eu acredito muito na perspectiva do verificador independente. O verificador é uma entrada de poucos anos, para você ter uma ideia, a NTT está começando o trabalho de verificação, a Artesp também. Mato Grosso já tem 6 contratos de verificação já ocorrendo, porque o verificador é, como eu falei antes, um instrumento para a melhor gestão do contrato. E aí, sem dúvida, se eu tenho uma melhor gestão do contrato, eu tenho uma melhor regulação do contrato. Essa é a estratégia que a gente tem acreditado. Eu acho que um papel... A Bahia, por exemplo, não tem ainda nenhuma rodovia verificada regularmente. Eu acho que isso é um dos itens importantes para a melhoria desse chamado ambiente de regulação, tá? É um assunto bastante complexo, mas eu acredito que, podendo aí te responder, ele caminha nesse sentido. Nós precisamos melhorar a regulação. Sim, Camilo. Muito obrigado. Esclareceu bastante, mas nos dá, ainda bem que você também entende como cidadão, né? Nos dá esse desconforto, porque a gente paga um pedágio caro, que para a gente é caro, porque a gente já tem imposto nesse sentido, e quando a gente entra na via pedagiada, a gente não vê essa qualidade, né? Então, eu entendo que essa parte é que tem que se ajustar, né? Esse vai nos dar a qualidade que a gente precisa, tá bom? Obrigado, valeu, me esclareceu, sim. Camilo, entrando aqui já no YouTube, muito no sentido dessa pergunta que a Márcia fez para nós, tem uma pessoa, o nome não está identificado aqui, ele cita um valor nos Estados Unidos em torno de $1 a cada 250 quilômetros. Um pouco mais na frente, tem uma pergunta que cita para nós aqui, que questiona o tratamento do acostamento. O acostamento está considerado aí dentro da concessão? Qual seria o tratamento para ele? A rodovia que não tem o acostamento, seria construído esse acostamento? Tá, esse número que a pessoa não se identificou nos Estados Unidos é muito, vamos dizer assim, não há como comparar, nós precisamos comparar as mesmas coisas, né? Não há como comparar maçã com banana. Se eu tenho uma rodovia já concessionada, duplicada, em pavimento rígido, por exemplo,
o valor da tarifa dela é 1. Se eu tenho uma rodovia que eu preciso fazer um monte de investimento nela, o valor por 100 km ou por 200 km é outro, né? Então, a gente precisa comparar as mesmas coisas, né? Não dá para comparar uma coisa com outra, ainda mais sem saber. Só comparar a tarifa sem saber qual é a concessão é um estudo de elucubração aqui somente, né? Sobre o acostamento, é aí que eu falei antes, falei na nossa apresentação, o grande investimento dessas rodovias, que são principalmente essas rodovias somente de escoamento de safra, diz respeito ao acostamento, à construção do acostamento mesmo, né? Porque a gente vê o tanto que isso interfere diretamente na melhoria da segurança da via, né? Então, boa parte do investimento dessas rodovias diz respeito a exatamente a ampliação do acostamento nas duas faixas da rodovia. A Érica de Paula, ela fala com a gente aqui que ela gostaria de saber as melhorias que estão sendo realizadas em geral. Eu acho que cai um pouco dentro dessa sua última resposta também, uma vez que ela também acredita que esse valor é um pouco alto para o pedágio, já que seria também algo do governo. Acho que já ficou meio respondido, mas se você quiser comentar. De novo, eu prefiro muito mais pagar uma tarifa de pedágio do que ter uma rodovia, uma roda quebrada num buraco de uma rodovia que não tem manutenção, né? Eu acho que já deve ter acontecido com algumas pessoas. Agora, recentemente eu tive um vidro quebrado numa pedra, numa rodovia aqui em Minas. Tive que pagar a franquia para trocar o vidro, né? Uma rodovia concessionada, isso não ocorreria. Então, acho que nós temos que pensar, sempre contrapor nível de serviço. Tá um barulho alto. O nível de serviço que a gente vai ter numa rodovia e na outra. E por conta da melhoria desse nível de serviço, nós estamos pagando a mais, né? A questão fiscal, mais uma vez, eu também gostaria de andar numa rodovia sem pagar pedágio e ela fosse de boa qualidade, mas a questão fiscal brasileira não permite. Isso não é culpa da rodovia, né? Isso é uma construção da Constituição de 88 para cá, né? Então essa foi uma opção que o país fez, que o Brasil fez, né? Aqui não sou eu capaz ou competente de julgar se essa opção está certa ou está errada. Ela é a opção que existe, nós estamos trabalhando nela. O fato nós temos muita gente do DR aqui, que nós temos pouquíssimo investimento para conservação de rodovia. Conservação, não estou nem falando de construção, de conservação. E aí, vamos deixar o patrimônio desfazer, né? Porque a rodovia, ao longo dos anos, sem investimento em conservação, ela vai se deteriorando. É essa a pergunta que a gente tem que responder. Camilo, tem várias pessoas aqui parabenizando, o próprio Leonor Aguiar, ele que atua em concessões aqui dentro do estado, na CEINFRA, parabeniza você e pelas informações aí que você está passando, inclusive o VMD citado, que anteriormente era considerado baixo aqui para o caso de concessão. A Fátima Vidal faz um questionamento aqui que eu acho que não estaria dentro da concessão, mas dá para a gente ter uma resposta, acredito. Você tem a obrigatoriedade nas rodovias de ter uma largura para um carro parar no acostamento. Ela cita que, talvez na região que ela transita sempre, ela tem um acostamento aí com menos de 1 metro de largura. Isso Fátima, é uma coisa que acontece muito lá no Mato Grosso também. A gente brinca que para a frente do carro no acostamento e a traseira do carro fica dentro da rodovia ainda, né? Então exatamente essa complementação e construção do acostamento para que você consiga, de fato, estacionar o carro no acostamento sem interromper o fluxo da via principal. Essa a lógica, né? E aí isso são alguns quilômetros de investimento, né, de construção de acostamento. A Érica de Paula fala novamente aqui, excelente programa de monitoramento que você apresentou para nós, seria um ganho
imenso para todos os servidores públicos do DR se eles tivessem uma ferramenta dessa. Eu acredito que a Érica deve ser funcionária pública do DR aqui. A Érica está à disposição aí, a gente pode mostrar isso mais ao DR, e acho que estamos à disposição aí para apresentar isso com mais detalhes para vocês, tá? Pessoal, Álvaro aqui no grupo, tem mais alguma pergunta? Continuando aqui, Camilo, tem muitas pessoas aqui te parabenizando pela apresentação, parabenizando também a concessão, o pessoal acreditando que seria, acho que bem pelo que você falou, o exemplo do pneu, eu próprio que transito aqui na Fernão Dias o tempo todo, do sul de Minas para Belo Horizonte, eu vejo a diferença ali do atendimento que você tem. Já aconteceu uma vez comigo de ter que parar o carro na pista, rapidamente já chegou um carro de apoio ali me oferecendo uma ajuda, acho isso muito valia. Já teve uma vez ali perto de Perdões, um pouco antes de Perdões, quem está na pista sul, que eu dei uma escorregada num óleo lá, no mesmo instante já chegaram 3 carros de apoio ali para socorrer também a atenção, e logo na sequência já começaram a limpeza da pista. Enquanto eu estava no ponto, já estava iniciando a limpeza da pista, até para proteger também, me proteger ali, né, para um outro não escorregar e vir em cima de mim, enquanto eu estava com o carro ao contrário ali na pista. Só para ter alguns casos, você disse aí, de fato, de algo que acontece rotineiramente na rodovia, mas tem algumas coisas interessantes. A rodovia, a Dutra, né, que liga Rio a São Paulo, aí, ela é hoje uma das maiores maternidades do Brasil. As grávidas não têm estrutura hospitalar, principalmente na Baixada Fluminense. Elas grávidas vão já quase na hora de parir para na rodovia. E aí a UTI móvel faz o parto das mulheres ali em plena rodovia. Isso é fato, acontece. Então, estou dizendo, infelizmente ou felizmente, isso também está dentro do preço da tarifa. Então, são, de novo, questões sociais e escolhas do Brasil, nacionais, que foram feitas, que não dizem respeito à questão da rodovia, mas o jeito a forma de como se enfrentar essa situação foi concessionando a rodovia. Camilo, sabendo que você tem um compromisso ainda agora de manhã, vou te passar mais uma ou duas perguntas só aqui. A Ruth Carvalhal, ela é a coordenadora da Câmara de Engenharia Especializada do CREA Bahia. Ela está fazendo uma pergunta aqui. Os projetos já estão sendo elaborados utilizando a ferramenta BIM, considerando a exigência a partir de 2021? Já, Ruth, a gente já tem os projetos em BIM. Agora, pensando que para as concessões de rodovia, os projetos de engenharia são no nível ainda de anteprojeto, né? Porque a lógica é que o concessionário faça o detalhamento do projeto no nível básico e no nível executivo, tá? Mas a gente aqui na Hauer já utiliza isso. Acho que eu fecho agora com um questionamento aqui do Christian Vilhete. O Christian, conheci ele já lá em Montes Claros, eu sei que o Christian está ali na região de Uberlândia agora. Ele parabeniza pela apresentação e faz uma pergunta: qual o percentual de duplicação da rodovia já permitindo a cobrança inicial de pedágio? Desculpa, faz a pergunta de novo? Eu acho que ela ficou um pouco confusa. Qual o percentual de duplicação da rodovia já permitindo a cobrança inicial de pedágio? Nós não temos nenhuma duplicação. É importante aí falar, porque esse foi um dos grandes erros, principalmente da terceira, agora não vou se é a terceira ou quarta rodada de rodovias do período Dilma, né? Onde exigia-se um grande número de investimento em duplicação e muitas vezes a rodovia não tinha necessidade naquele momento de ser duplicada. Então, lá no Mato Grosso, nós não temos tráfego suficiente para duplicação de rodovias, tá? Apenas em alguns pedaços urbanos, nós temos ali um pedaço de duplicação, que ocorre lá em Tangará, mas é o único lugar.
de resto são pistas simples. Camilo, eu vou fechar com um aqui que é até uma curiosidade minha, e o Rogério Campolina, que é DR, até falou aqui também dentro do grupo. Em Minas Gerais, a nossa topografia, muita curva nas rodovias. Ele pergunta se o trecho fosse mais, entre aspas, mais reto, se isso facilitaria na diminuição do preço do pedágio. A grande questão, não dá para a gente responder assim, porque a grande questão é uma grande balança, né? Essa balança entre fluxo de veículos, né? O tamanho da tarifa que vai ser cobrada e o nível de investimentos. Essa tríade aí, esse tripé, ele tem que ficar bem encaixado. É só assim que a gente consegue avaliar. Então, a princípio, a questão... sem dúvida, a questão topográfica significaria menor investimento, mas a gente precisa também saber isso, o fluxo de veículos que passam por ali e qual o tamanho de tarifa que a gente pode ter. Então, não dá para responder só pela questão topográfica. Correto, Camilo. Pessoal, tem mais algumas perguntas. Camilo, a gente vai te deixar o link do YouTube, se você puder, depois dar uma repassada ali. Se achar algum questionamento interessante, puder comentar lá para nós. Sim. Queria te agradecer. Lembrando que o nosso evento ele é sempre gratuito, você está fazendo uma apresentação para nós aqui, não está cobrando nada de nós. Todas as associações estão trabalhando de forma gratuita também, não estão ganhando nada com isso financeiramente. A gente só tenta ganhar o associado aqui para colaborar com a gente, para a gente poder sempre valorizar o profissional. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade, por trazer esse conhecimento para nós. Tem alguém no grupo aqui mais querendo fazer um agradecimento para ele? Só despedir do Camilo aqui, ó. Eu já cumprimentei ele demais e agradecer realmente o Camilo. O pessoal aqui no chat me cobrando, a hora que o Camilo tiver a agenda, eu sei que a agenda dele não é fácil, essa aqui não foi fácil de arrancar dele. Mas o pessoal Para com isso, Álvaro. Hora que você quiser. O pessoal do DR quer vamos dizer, mais a miúde para discutir, para entender, né? A apresentação, já conhecer e entrar mais nos detalhes, né, Camilo? Pode marcar lá na Sender, Álvaro. Vou lá com muito prazer. Beleza, então, Camilo. Um abraço para você, bom descanso. Tá bom. Parabéns para a Camila aí. Obrigado. Hoje, desculpa, viu, gente? Estou correndo porque eu tenho uma festinha de aniversário aqui, então esse... A gente já tinha marcado há muito tempo e aí coincidiu a festa de aniversário da minha filha aqui. Obrigado, Camilo. Flávia, para finalizar. Sim, só agradecer ao Camilo, né, pela disponibilidade dele, pela excelente apresentação, os esclarecimentos, né. Foi interessante você ter falado a questão aí das mulheres grávidas que vão para as rodovias, né, já na hora de, né, dar à luz, para poder receber esse atendimento na estrada, né? Isso é uma informação que eu acho que pouquíssimas pessoas têm, né? Acho que pelo menos eu nunca ouvi essa divulgação do que acontece, que esse valor de atendimento está nessa questão da concessão, né? Eu não tenho o número de cabeça aqui, mas eu posso te falar que a BCR tem esses números. Se eu não me engano, foram mais de 1.000 partos que ocorreram no ano passado em todas as concessões de rodovias do Brasil. É muita então, coisa. Por isso que eu estou dizendo, a Dutra é uma grande maternidade. Viu? Nossa, pai do céu. Enfim, então, muito obrigada, viu, Camilo, pela sua disponibilidade aí de estar com a gente, né? E as portas estão sempre abertas, sempre que você tiver algo mais... de informações para trazer para a gente, para os profissionais, para os estudantes e para a sociedade no geral, que participam com a gente nos nossos eventos. Seja bem-vindo, tá? Tá, João, e obrigado, agradecer a todos também que participaram do evento, que assistiram, né? Quem assistiu e não se inscreveu, se inscrevam para os próximos eventos. E acompanhem as redes sociais das nossas entidades. Um bom dia, né? Um bom sábado para todos. Camilo, muito obrigado. Vou continuar aqui, pessoal, ainda mostrando o nosso calendário.
dos próximos eventos. Camilo, sempre que precisar a gente pode contar. Hoje a gente atingiu 12 estados do Brasil nessa live, coisa tá? boa. Então tem muita gente ouvindo aí. Aqui dentro da nossa sala tem Bahia e tem Minas Gerais. Sempre que precisar da gente, estiver passando por algum lugar aí que não tiver concessionado, pode ligar para a gente que a gente vai lá dar o socorro por enquanto, tá? Tá, joia. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Bom dia para todos. Pessoal, continuando aqui, vou voltar na tela de apresentação minha para mostrar para vocês aqui os nossos próximos eventos. Acho que a tela já chegou para vocês aí. Vamos ter agora uma palestra extra que está entrando. Não estava no calendário, Marco Regulatório do Saneamento. Quem vai fazer para nós é a engenheira civil Marília Carvalho de Mello. A Marília é a diretora do IGAN aqui em Minas Gerais. Dia 5 de setembro a gente tem gestão de carreira com o Marcelo Souza. Dia 19 temos análise de risco com o engenheiro mecânico Marcelo Botelho. Dia 3 de outubro temos REURB com a nossa amiga Márcia, que está aqui com a gente pela FEAG Bahia. Dia 17 de outubro nós vamos estar falando de segurança do trabalho com a engenheira eletricista e segurança do trabalho Luciana Macedo. Dia 31 de outubro e 7 de novembro, a gente está aguardando a confirmação do palestrante, mas nós vamos falar de um novo sistema para o profissional aqui em Minas Gerais, dentro do CREA. No dia 7, a gente apresenta um novo sistema que vai possibilitar a emissão de ART, inclusive pelo celular. A gente vai estar quase online agora pelo celular. Aí a gente dá aquela paradinha para a eleição no dia 14. Dia 21, a gente vem falando com administradores de empresas, com a Karina Tercetti. Ela vai falar para a gente, tanto para o acadêmico quanto para o profissional que já está no mercado e para aquela empresa que quer contratar o profissional da nossa área também. Ela vai dar aquela dica de como montar o currículo e o que, quando você for contratar, você deverá observar ali no currículo e na entrevista com o profissional. A gente para de novo o 28 de novembro para o segundo turno das eleições municipais e em dezembro, provavelmente no dia 5, a gente faz um fórum de debates, uma prospecção de tudo que está por vir aí para engenharia, para agronomia, para geociências, para arquitetura também. Lembrando que as nossas associações também abrigam os profissionais da arquitetura. A gente vai ter aí 4 ou 5 profissionais para debater o assunto. Lembrando que o material disponível deste evento e de todos os outros estão lá no site bit.ly/evento técnico, E maiúsculo e P maiúsculo. O certificado desse evento e de todos os outros anteriores são enviados no e-mail. Quem não conseguir pode entrar lá no site do Simpla com o seu mesmo e-mail e você consegue acessar a sua área pessoal e baixar certificado tanto dos eventos nossos quanto de outros eventos que vocês tenham participado, de outros organizadores também. Já aqui finalizando, a gente pede, nesse evento, eu acho que tiveram aí uns 20 a 30% dos inscritos que não participam ainda de uma associação, ou talvez a sua associação não está fazendo parte desse grupo. Se for esse caso, pede para a associação entrar em contato com a gente, todas são bem-vindas, de qualquer estado aqui do Brasil. E se você não faz parte de uma associação, acho que o Luiz já falou isso, acho que a Flávia falou, o Gabriel aqui da SMEF sempre fala isso para nós. Pessoal, vem para dentro de uma associação. Aqui é o canal principal que vocês têm para chegar dentro do conselho, para qualquer reclamação do conselho, para reclamar alguma mudança dentro do conselho, para você conseguir colaborar com a melhoria das nossas profissões. Tudo isso começa dentro de uma entidade de classe. Mais alguém para falar? Eu só agradecer mesmo a participação de todos aí. Comentar aqui os números nossos do YouTube. De novo, né, a gente tem sempre uma participação das pessoas aqui no YouTube, superando a expectativa das inscrições.
Então, a gente já venceu aqui a barreira das 300 pessoas que passaram por aqui, passaram por esse evento hoje, e, simultaneamente, tivemos aqui 100 pessoas, 101 pessoas, vencemos aí a barreira das 100 pessoas ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, a gente vê que o pessoal foi muito fiel à live, né? O pessoal que entrou ficou muito tempo. Então, a gente teve aí um pessoal que realmente gostou do evento. Foi um evento muito bacana e parabenizar aí o Álvaro que correu atrás dessa palestra e parabenizar também o Camilo pela disponibilidade de participar com a gente hoje. Eduardo, eu só queria agradecer novamente ao meu time da Sender, porque eu já tinha colocado para eles que se eles não fossem a maioria aqui, eu ia pagar a cerveja, né? Agora eu vou ter que pagar a cerveja para eles. Mas eu estou acostumado, então é mais fácil. Obrigado aos companheiros da Sender pelo apoio, tiveram maciço aqui no evento. Camilo, não preciso falar, já falei dele aí. E prestigie as suas associações, procure se inteirar. A associação faz a gente ficar mais forte. A engenharia precisa muito dessa reorganização, de entender que a engenharia somos nós que fazemos ela. Boa tarde a todos. Aliás, não é nem boa tarde, bom dia. Bom dia. Eu também agradeço imensamente a presença de todos e esperamos, né, todos presentes e ajude a gente também a divulgar, né, para as próximas edições. Obrigada. Pessoal que está aí no YouTube, muito obrigado a todo mundo. Hoje foi uma live, um evento mais rápido, não deu tempo de citar todo mundo que está presente aí, mas igual o Álvaro falou, o time do BR aí está em peso aqui. Vi alguns conselheiros do CREA Minas Gerais, vi conselheiro do CREA Bahia aqui, tem um conselheiro do CREA Pernambuco. O nosso evento está alcançando aí vários estados, então todos aí dos outros estados fiquem à vontade de entrar em contato com a gente para incluir a sua associação aqui. A ideia nossa é sempre valorizar o profissional, a gente não cobra nada, o evento é sempre feito de graça aqui para todo mundo. Pessoal, obrigado.